Fala aí, gente. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre casamentos incestuosos. Você está se perguntando agora, mas o que isso tem a ver com medievalismo? Parece uma conversa de louco até esse tema. Calma, gente, eu vou explicar aqui. Primeira coisa que é o seguinte, né? A gente acha atualmente que incesto é uma coisa ruim porque nós aprendemos culturalmente que ele é ruim. Porque nós fomos, criados nessa cultura onde vemos como ruim. Ah, mas o seu discurso parece um tanto quanto, sabe? Ah, tudo meio conspiracionista, né? Como se tudo ao nosso redor pudesse influenciar o que a gente é. Olha, eu posso dizer de certa forma sim, porque nós, humanos, somos meros animais, que sem a nossa cultura adquirida com nossos pais, nossas famílias e coisas do tipo, nós seríamos pouco mais que cães, sei lá, até os macacos têm cultura, símios, de outras espécies assim também, babuínos, até outras espécies de primatas assim têm cultura, não é só a nossa, para vocês entenderem. Então sim, ser criado sem um envolto cultural lhe fará um animal. Primeira coisa é isso. Então sim, isso nos afeta. Segunda coisa é que o incesto é tão antinatural assim, eu vou explicar o seguinte, isso depende de qual cultura você está falando, porque, antes de tudo, vamos definir o que eu quero dizer com incesto. Para mim, incesto entre pessoas da mesma geração pode ser visto como algo natural dentro de determinadas culturas. Incesto entre pessoas de gerações diferentes é inaceitável, culturalmente, em praticamente todas as culturas que eu já ouvi falar, com exceção da egípcia no caso dos faraós. Mas até aí isso é exceção da exceção, então não tomemos isso como discussão, tá? Mas enfim, no passado, principalmente na Idade Média, ou antes da Idade Média também, mas vamos se referir principalmente na Idade Média porque esse canal é sobre medievalismo. Nas culturas pagãs, o casamento entre irmãos, primos, coisas assim, pessoas da mesma geração, tá? Não era visto como algo tão errado ou antinatural. Lembra que no vídeo sobre famílias eu falei que o casamento poderia ocorrer de duas formas? Ou casamento arranjado para beneficiar a família, ou casamento incestuoso para preservar o sangue? Então, isso é a mais pura verdade. O casamento arranjado, eu ainda vou ter que fazer um vídeo só para explicar ele sim é uma coisa muito forçada, onde a pessoa não tinha poder de escolha algum com quem iria se casar. Já o casamento incestuoso dentro da família, por incrível que pareça, era uma coisa, naquele período, entre os cristãos o casamento entre irmãos não era aceito, mas entre os pagãos era. O casamento entre primos era uma coisa muito normal naquela época, mesmo entre os cristãos. Essa questão de preservar o sangue que eu falei. Enfim, era uma possibilidade de a pessoa escolher com quem ela se casasse e naquela época, eu não vivia numa cidade assim, então algumas pessoas até viviam isso. Mas o normal era viver no campo, em vilarejos pequenos. Então a pessoa conhecia a própria família apenas, um vizinho ou outro. Então a chance de ela se apaixonar por alguém da própria família era razoavelmente grande naquela época. Mesmo porque não havia muita opção, né? Como vamos lembrar. Então, era uma forma, naquele período, de manter o sangue puro da família e das pessoas terem um pouco mais de liberdade para escolherem quem amam, dentro das circunstâncias da época, né? Sim, até aqui parece uma conversa de doido, mas vocês estão entendendo que era uma coisa cultural do período, né? Vocês estão entendendo isso. Enfim, acontecia isso e era visto com certa naturalidade até para poder preservar o sangue e todas as questões que eu falei. O grande problema do incesto no passado, e isso é comprovado, que a grande questão da proibição do incesto, com exceção da... talvez até para outras... até para o incesto vertical também, que eu expliquei que eu mesmo não concordo com ele. O grande motivo da proibição do incesto no passado, principalmente na igreja cristã, era o seguinte, não sei se vocês sabem, mas quando ocorre um cruzamento entre parentes, existe o sangue da família, os genes da família. A chance de, você ter uma doença recessiva e a outra pessoa com quem você está tendo filho ter essa mesma doença de forma recessiva, ele aparecer, essa doença raríssima genética aparecendo no seu filho, aumenta. Então por isso ele era mais condenável do que é hoje. Hoje em si evoluiu com uma questão meramente cultural, porque na época fazia sentido, não havia como fazer inseminação artificial, como escolher como vai ser seu filho, assim, poder controlar os embriões e escolher um embrião saudável para poder inserir. Não é que nem é hoje, né? Hoje você consegue controlar todo o processo de surgimento da vida para evitar que seu filho nasça com alguma doença genética. Então, na época não. Sem falar que na época não haviam tratamentos, a medicina era muito atrasada em relação ao que é hoje. Então, é óbvio que iam condenar pelo tanto de problemas que poderiam nascer em função das doenças genéticas, e não em função necessariamente de outras coisas. Então a grande proibição era por causa das questões genéticas na época. Mas ainda assim ocorria, lógico. Entre os pagãos, os pagãos eram mais bárbaros. Eu mesmo sou pagão, então eu não me vejo de certa forma tão ruim de falar isso. Porque os pagãos daquela época eram um tanto quanto eugenistas.
Então, tipo, se viu que um filho nascia de uma forma tão problemática, que lhe desse muitos problemas por causa da vida, é provável que eles sacrificassem o próprio filho, dependendo do problema que fosse. Os cristãos, eu admiro isso muito no cristianismo, no caso, já vou deixando claro isso, eles não são tão eugenistas quanto os pagãos, ou não eram naquela época, pelo menos, né? Hoje os pagãos não são tão eugenistas, talvez os cristãos se tornaram um pouco mais eugenistas do que naquela época, mas enfim. Como os cristãos tendiam a acolher os filhos com problemas, e os pagãos não necessariamente acolhiam, eles preferiam evitar que eles nascessem com problemas, e por isso evitavam tais tipos de casamento. Pelo menos entre irmãos, porque tipo, entre primos a chance de nascer com doença genética é menor do que entre irmãos. Entre irmãos é muito alta a chance, né? Entre primos não é tanto. Mas tipo, casamento mesmo incestuoso, como é que ele ocorria, né, na época? Uma coisa que é necessário entender é que, tipo, casamento é a união de sobrenomes. Então, tipo, como poderia ter uma cerimoniazinha, mas os sobrenomes de um casal incestuoso já eram os mesmos, provavelmente, a chance de ter que haver uma união oficial era menor também, uma formalização, assim. Porque os sobrenomes já eram os mesmos, a família do noivo e da noiva já era a mesma, né? Então, somente entre primos talvez tivesse uma chance maior de ocorrer a cerimônia formal. Entre irmãos era menor, porque, tipo, já era a mesma família, né? Nem tem muito o que unir, né? Já são herdeiros do mesmo pai e da mesma mãe. Então, tipo, as formalidades eram um pouco menores para esse caso. Talvez até isso ajudasse a possibilidade de escolher e não ter outras pessoas que escolhessem seu casamento por você. Talvez isso te ajudasse. É um vídeo polêmico que eu tô fazendo, eu sei disso. Enfim, por esses motivos que eu expliquei, era assim que ocorria o casamento incestuoso ao longo da Idade Média. Pelo menos eram assim eram algumas formas que ele poderia ocorrer. Casamento... Vamos somar... Casamento é uma palavra complexa que significa unir famílias. Eu não sei se incestuoso pode ser um casamento em si, porque, tipo, você teoricamente não está unindo uma família com outra. Você está mantendo a mesma família. Então é meio complicado, né? Mas enfim. Pela forma como ocorre hoje, a possibilidade de você poder escolher os embriões que irão ser inseridos na sua esposa, ou em você, que ela seja mulher, ao longo do seu casamento, hoje já não seria um problema tão grande quanto era na época, sem falar as milhares de possibilidades de tratamentos para essas doenças genéticas que hoje existem e na época não existiam. Então, hoje não é tão problemático. E sem falar que a Constituição brasileira, ela não proíbe relações incestuosas. Ela apenas proíbe a formalização, porque, afinal, é uma necessária, né? Quando entre irmãos. Quando entre primos, ela permite. Então, se você é a favor e realmente, sei lá, você quer se casar de forma assim e tem com quem, e sei lá, não vou ficar entrando muito assim, porque, tipo, é meio bizarro mesmo. Apesar de eu aceitar, é meio bizarro, não tem como não admitir isso. Porque eu fui criado culturalmente pra pensar assim. Mas eu aceito porque eu sei que, tipo, eu não vejo como algo antinatural por causa disso. Por sinal, lembra no vídeo lá que eu falei dos Lannisters? Que eu falei que eu apoiaria a união da Cersei e do Jaime se a Cersei já não tivesse casada com o Robert? É por esse motivo, porque, tipo, eu não vejo como algo antinatural. Quer dizer, eu fui criado pra ver, mas por meio da razão eu percebi que não era algo tão antinatural assim. Enfim, acho que por esse vídeo é isso. Daí ter ficado meio confuso a forma que eu falei, porque puta merda, é um assunto difícil pra caramba de falar. Não é tão antinatural assim, embora a nossa cultura nos tenha feito acreditar que é. Então, tipo, eu não veria problema nenhum em ver um casal de primos, um casal de irmãos, um casal... Sim, tipo, eu veria problema se fosse entre gerações diferentes. Fora isso, eu não veria problema. Agora, se eu faria isso... Olha, velho, no meu caso é mais complicado de dizer, sabe por quê? Primeiro porque eu não tenho irmã e porque eu não tenho afeição assim nenhuma por nenhuma prima minha. Então, tipo, sem falar que eu fui criado nesse ambiente cultural. Então, faz parte da minha cultura, embora eu agora aprendi a discordar disso. Então, eu não sei, porque talvez nas circunstâncias que eu tenha nascido e crescido, não tenha favorecido isso, mas se fosse diferente eu não sei como é que seria. Porém, como não aconteceu, eu não tenho como dizer. Eu prefiro manter essa resposta assim, do que dizer um sim ou não, ou sei lá. Porque, velho, isso depende da forma como você é criado e como é a sua cultura formada ao seu redor. Essa é uma resposta muito mais sensata do que um sim ou um não. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero que não me odeiem por isso, tipo... Eu sei que é uma questão cultural delicada. Eu sei que eu mexo com assuntos culturais delicados nesse canal, pra poder falar de medievalismo e de coisas que ocorriam na Idade Média. Eu poderia fazer outro vídeo pra falar sobre casamentos incestuosos que ocorreram na Idade Média e tentar demonstrar melhor como eles ocorreram, porque tipo, é um tema que dá pra se aprofundar bem. É um tema polêmico, mas é um tema legal de certa forma. E espero que tenham gostado, ou pelo menos que não me odeiem por isso. Obrigado e tchau.